Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? É muito bem-vindo aí ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titio Rômulo. E povo, eu queria trazer duas coisas para vocês. Primeiro, uma observação que eu até coloquei no meu Discord lá. Nem sei se a galera ficou chateada com o que eu falei, mas eu vou repetir, né, aqui o que eu falei lá. E também vou trazer algumas novidades que estão para chegar aí no jogo pra gente, tá? Bom, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, e falar e comentar, né, é que tem muita gente empolgada aí, falando que nós tivemos uma atualização na semana passada, se eu não me engano, modificando algumas coisas no jogo, né? A primeira coisa que eles modificaram aqui foi com relação aos personagens, aos nossos campeões, sejam do bem ou do mal, né? Vou pegar aqui, cara, só para vocês terem ideia, vou pegar aqui o Croco, né? Então vocês podem ver que agora os personagens, independente se ele é lendário ou se ele é mítico, ele tem 5 habilidades. Parabéns? Não, parabéns não, cara. Isso foi uma correção feia que fizeram no jogo. Se você parar para pensar, nós tínhamos quantas habilidades? 4, não era? E quantas estrelas a gente tinha? 5. E qual era a função da estrela? Qual é a principal função da estrela aqui no herói? Subir a habilidade. Aí você subia uma estrela, subiu uma habilidade. Para nível 2, por exemplo. Você subia a segunda estrela, a segunda habilidade, para nível 2. Você subia a terceira estrela. Ué, vai subir a habilidade não? Não, agora não. Aí você subia a quarta estrela, opa, aí você subia a outra habilidade. Na verdade é o contrário, desculpa, é o contrário. Você subia a terceira, né? A terceira estrela, a terceira habilidade. Você subia a 4 estrela, não acontecia porra nenhuma, né? E aí quando você subia a 5ª estrela, você subia a 4ª habilidade, né? Isso você poderia ver fácil, clicando aqui nas estrelas, né? Você subia aqui, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar lá das branquinhas, ó. Você subia uma estrela, uma habilidade, né? 2 estrelas, porra nenhuma. 3 estrelas, outra habilidade. 4 estrelas, nada, né? 5 estrelas, a 4ª habilidade. Então, 1, 2, 3, a 4ª é Ultimate, né? Aí o que eles fizeram? Ah, não, vamos corrigir isso aí, vamos lançar como nova habilidade global. Pô, velho, é foda. Teve gente que caiu nessa. Teve gente que falou assim, putz, agora a gente tem 5 habilidades. Então, cara, isso já deveria ter saído desde o início do jogo, né? Fazendo jus a cada estrela que você sobe, ó, cada estrela que você sobe uma habilidade, pô, né? Incluindo a Ultimate. Agora o jogo tá correto, né? Então, assim, cara, de coração, eu não enxerguei isso como uma novidade. Eu enxerguei como um acerto num erro de desenvolvimento. Falta de planejar, talvez, né? Não era uma coisa tão complicada de ter feito logo no início do jogo. Mas, cara, isso foi uma observação, né? E aí, cara, eles fizeram isso para os lendários e fizeram isso para os míticos também, né? Todos eles têm as habilidades, a 5ª habilidade, né? E galera, para falar, né, que assim, não, a gente fez um negócio legal aí para o pessoal não perceber muito que esse troço foi uma correção, eles vieram aqui em coleção, habilidades globais, né? Cara, fique esperto que tem setinha, onde tem setinha você tem que clicar, né? E aí ele colocou aqui o que ele chamou lá de sinergia, né? Aqui ele chama de habilidade global. Assim, não entendi muito bem por que ele colocou um nome aqui de habilidade global. Tá vendo? Tá vendo? Onde você vai subindo aqui, na medida que você vai subindo lá, você vai pegando as forças, né? E aqui ele chamou de habilidade global, mas quando você entra na habilidade, não é uma habilidade global, é sinergia. Eu acho que deveriam ter colocado sinergia aqui, mas talvez isso iria conflitar com o que a gente chama de família, que lá no DC World Collide a gente chama de sinergia. Para mim, cara, o que é sinergia? Né? Vamos lá, vou pegar aqui o do capuz, né? Aumenta em 60 o ataque de todos os campeões aplicados globalmente.
Aí, cara, ele tá aplicando uma habilidade, né? Para todos os pilotões aqui. Vamos lá, de novo, vamos pegar a sinergia aqui, ó. Aumenta em 40% todos os campeões globalmente. O legal dessa sinergia é que é como se fosse um bound, um vínculo, que não é vínculo. Não sei se estou fazendo confusão para vocês, mas eu vou pegar aqui. Quem jogou Bleach Immortal Souls vai entender o que eu estou querendo explicar aqui. Né? No Bleach Immortal Souls, você tinha sinergia, mas ele chamava de vínculos, de laços ou de ligações. Quando você tinha completado um quadro de sinergia, ou seja, se você tem 3 companheiros que preenchem o quadro de sinergia, aqueles 3 companheiros, eles iriam dar para todo mundo, independente se estaria ou não no time, uma vantagem global, né? Seja aumento de vida, aumento de ataque, resistência, aumento de energia, carregamento mais rápido de energia. Isso era lá no Bleach Immortal Souls, né? Lá no Collide, DC World Collide, ele tem o nome Sinergia. E aí o que acontece? Você precisa de ter os personagens no campo de batalha, beleza? Para aquela sinergia funcionar. É diferente, mas a ideia de contexto é a mesma. Se eu tiver 3 pessoas ali, ou 2 pessoas, eu vou ativar aquela sinergia. Aqui no Dark Legends, eles pegaram o mesmo modelo que a gente tem lá no Bleach Immortal Souls. Só que ao invés deles cravarem que você tem que ter 3, 2 ou 1 personagem específico, né? Para poder habilitar essa cara, sinergia barra habilidade global, porque eu não gostei muito desse nome de sinergia, não, né? Mas eu vou mudar o nome pra gente ficar mais tchanzinho aqui no entendimento. Essa nova habilidade que entrega, né, uma vantagem global para o seu time, ficou legal a implementação. Gente, eu não estou reclamando da implementação, não, tá? Eu só estou explicando para vocês que isso já deveria existir há um bom tempo, com relação a cada estrela sobe uma habilidade. Eles aproveitaram para corrigir, na minha opinião, esse problema das estrelas e implementaram uma coisa excepcional, que é a habilidade global. Né? Só que eu acho que aquela habilidade não poderia ser chamada de sinergia. Mas tudo bem, ficou legal a implementação. Mas aqui na habilidade global, poderiam ter colocado sinergia também. Porque independe de quem está no campo de batalha, se você habilitou, né? Se você subiu aquela estrela e tornou on, né? Ligou aquela sinergia, a função daquela sinergia é promover e entregar essa habilidade globalmente para todos os seus personagens. Cara, isso ficou muito legal mesmo, tá? Eu gostei, ficou top. Só que assim, inclusão dessa habilidade foi mais uma correção nos apps das estrelas, beleza? Cara, isso que eu falei lá no grupo, acho que vai dar uma confusão, uma discussão do cacete. Mas enfim, eu achei que ficou muito legal, tá? Ficou muito legal mesmo. Vai melhorar pra caramba. E faço as palavras. Deixa eu até pegar aqui o nome do colega, que eu esqueci o nome dele. Deixa eu pegar aqui o nome do coleguinha aqui, é o Edson. Deixa eu ver se é o Edson. E façam as palavras do Edson as minhas palavras, né? Com essa sinergia, né, que transmite pra gente, que habilita um ganho global no time, eu acho que alguns personagens aí podem subir na tier list devido a este ganho nas habilidades globais. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Agora sim, agora vamos falar realmente de coisas novas que nós vamos ter aí no jogo, tá? Ainda não tá certo qual campeão vai ser, beleza? Mas, aqui eu não posso filtrar não, né? Velho, eles podiam implementar um filtro aqui, né? Mas eu consigo fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui que vai ficar legal. Vamos pegar aqui na coleção, aqui nas habilidades globais. Vamos pegar aqui os lendários aqui, ó. Esses aqui são todos os lendários que nós temos, beleza? Mulher Maravilha, Arqueiro, Mera, Croco, Mulher Gato, Vixen, Adão, Electron, que é o Atom,
Capitão Frio, né? Capitão Cold e o Capuz. Cara, eu estou achando que é a Mulher Maravilha. Mas o título que eles falaram lá é o seguinte: um certo campeão lendário poderá ser aprimorado para mítico por meio do jogo. Então deve vir algum modo de jogo, deve vir aí alguma coisa para a gente fazer, para que destes, são quantos? 1, 2, 3, 6, 9, desses 10 personagens lendários, alguns desse aqui, né? O que falou um certo. A desenvolvedora não falou assim, alguns lendários podem ser promovidos a mítico. Não, ela não falou alguns, ela falou um certo. Então a desenvolvedora deu uma pista, é um dos 10. Eu estou apostando na Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha é um personagem excepcional, é um personagem lendário que carrega o seu time, tá? Vai mesmo. Dependendo de como é que você tá, véio, você pode até tirar um lendário, um mítico do seu jogo e colocar a Mulher Maravilha, que ela vai, irmão. Ela vai te carregar mesmo. Eu acho que era mais do que merecido a Mulher Maravilha receber essa promoção de personagem mítico. Eu acho que ela nunca deveria ter sido lançada no jogo como lendário. Ela foi rebaixada, na minha opinião. Bom, tem gente que tá falando que não é ela. Tem gente que tá falando que é o arqueiro. Cara, mas se você subir o arqueiro e deixar a Mulher Maravilha como lendária, eu acho que também vai ser um grande desrespeito ao personagem, tá? Porque ela é muito boa no jogo, tá? Além dela dar aquele escudo sensacional para ela acaba dando uma vantagem para quem está na retaguarda dela. Porque o cara pode continuar atacando o inimigo que está atacando ela, enquanto ela se defende o time e ainda faz o seu ataque. Na minha opinião, eu acho que esse certo lendário que poderá ser, né, evoluído para mítico através do jogo, na minha opinião, tinha que ser a Mulher Maravilha. Mas vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. Uma outra novidade que eles falaram aqui pra gente é que treinamento de liga semanal gratuito para todas as ligas, pelo menos 20 membros. Aí eu já não entendi e já fiquei com a pulga atrás da orelha, né? A gente vai ter um treinamento semanal gratuito, beleza. Não falou de prêmio, não falou o que é esse treinamento, mas ela limitou esse treinamento semanal para 20 membros. Pô, velho, a nossa liga, ela tem 100 membros. E aí você vai começar a limitar quem vai e quem não vai participar desse evento. Eu acho que isso aí vai causar alguma intriga, alguma desavença, alguma briga entre membros da própria liga. Não gostei, na minha opinião, achei injusto. Eu acho que poderia ter esse treinamento da liga semanal aí, mas poderia ter feito para 50 membros, beleza? E que, como é semanal, né? Como é que eu poderia dividir isso aí para ser justo com todos os membros? Os líderes e os R4 falam assim, cara, quem está disponível essa semana para fazer o treinamento da liga? Ah, sou eu. Bom, juntou os 50. Aí, pimba, esses 50 faz esse treinamento para ganhar aí algum prêmio. Eu não sei o que é. Não sei se é PvE co-op, se é PvP, eu não sei. Não deram muitas informações, pelo menos no Discord eu não vi, tá? Se alguém tiver alguma informação, coloca no comentário aí, ou vai lá no meu Discord pra gente conversar, eu posso até fazer um vídeo melhor depois desse treinamento da liga. Mas na minha opinião, teria que ser 50. Por quê? Como ela é semanal, ela pode acontecer 4 vezes no mês, porque nós temos 4 semanas no mês. Aí a primeira semana faria os primeiros 50, na segunda semana faria a segunda levada de 50. E aí a gente teria mais 2 semanas aí para fazer novamente. Então ninguém ficaria prejudicado. Do jeito que tá, a gente só vai conseguir fazer com 80 membros. Ou seja, 20 vão ficar tomando na ruela. Achei isso muito mal bolado, assim como começou com as estrelinhas, né? A merda que eles fizeram em subir as estrelas versus habilidade, estão fazendo no treinamento da liga. Tomara que eles corrijam isso aí, colocando o semanal 50 membros. Mas também pode ser limitação do desenvolvimento e do servidor. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo para a gente entender, né?
Vamos lá, isso aqui me interessou, mas não deram muitas informações, tá? Melhorias na experiência do usuário chegando para a Fenda Umbral e mobilização de liga. Mobilização de liga eu acho muito chato. Acho chato pra cacete aquele evento de mobilização de liga. Acho ele mal aproveitado. Tem muita coisa ali que muitas pessoas não conseguem fazer. Não gostei. Nunca gostei do evento de mobilização de liga. Assim como eu nunca gostei também do Guardião. Acho um evento ridículo. Um PVP completamente pay to win. Com um mapa minúsculo. É um evento muito ruim. Tem gente que gosta, mas pra mim é horrível. Nem deveria existir no jogo, né? Mas a Fenda Umbral é muito legal. Ela é muito legal mesmo. E realmente ela precisa de uma otimização. Eu acho que o tempo de espera é muito alto, devido também ao tempo de duração da Fenda. A Fenda é meia hora, 40 minutos, eu acho. E você demora 4 minutos. Mano, 4 minutos para fazer um ataque. Não faz sentido nenhum, né? Eu acho que 2 minutos é mais do que suficiente. Se fosse um rally... É porque esse jogo, cara, se vocês observarem, ele foi criado para ser um jogo de abrigo, gacha, né? E no meio do desenvolvimento eles mudaram isso daí. Era para ser um RTS esse jogo. Que aí acho que viram que não ia dar certo e mudaram para um RPG gacha com abrigo, né? Ficou gambiarrado. Resumo, ficou gambiarrado, mas ficou gostoso para nós. Enfim, cara, a Fenda é nada mais nada menos do que um rally de jogo de RTS, né? Quando a gente joga RTS, a gente tem rallies, onde que você tem vilões no mapa que não dá para atacar sozinho devido ao poder. E aí você junta os rallies, né? Você junta ali tantos pilotões, né? Para poder atacar aquele monstro e ganhar os prêmios que são distribuídos para aqueles que participaram do rally, né? E a Fenda Umbral é um rallyzão, né? Um rally grande, onde você tem vários rallies pequenos acontecendo dentro daquele rally grandão, né? Só que, cara, 4 minutos é muita coisa. É muita coisa. Porque, além dos 4 minutos, ainda tem alguns segundinhos, né? De luta. Eu acho que 2 minutos ou 1 minuto e meio é suficiente, cara, para você participar ali. Vai dar uma rotatividade melhor. E eu acho que os prêmios também vão acabar vindo em volume maior. Então vamos esperar também cenas dos próximos capítulos pra gente ver como é que vai ser essa melhoria aí na Fenda Umbral. Ela falou aqui, ó. Ela, quando eu falo, gente, é desenvolvedora, tá? Vários dos pedidos de qualidade de vida mais frequentes estão chegando, incluindo um registro de liga, mais maneiras de classificar campeões, explicações da história para pareamento legado e também um novo sistema para uso de dólar. Muito legal, achei isso bem legal mesmo. Tá dando uma melhorada considerada no jogo, principalmente na parte de participação e mobilização de liga. Achei isso bem interessante, tá? Uma maneira interessante de classificar os campeões. Eu gostaria muito que eles abolissem esse sistema de equipamento e fizesse equipamento por classe, mas que eu pudesse ganhar velocidade, ataque, ganho de energia, igual a gente tem nos outros RPG da vida, que esse aqui inventou um troço que ficou ridículo, ficou horrível, ficou feio, completamente inútil. Isso eles deveriam ter que arrumar, esse sistema de equipamento. Eu acho que ficaria bem melhor. Mas enfim, eles estão mudando aí como que vai ser feito o registro na liga e também estão colocando aí maneiras de classificar os campeões. Tomara que venha coisa boa pra gente, né? Além aí de uma maneira da gente usar os dólares. Que se vocês pararem para pensar, né? A gente tem uma quantidade absurda. Eu tô com 188 milhões de dólares aqui. E ainda tem mais para usar aqui, ó. Olha lá, a quantidade que eu tenho aqui, ó. E, cara, praticamente a gente não usa isso aqui, a não ser para subir aqui, né? A gente usa aqui para subir as bichinhas aqui. Na verdade, aqui eles usam os... como é que fala? Cidadãos, né? Que a gente ganha aqui, que são esses bichinhos aqui, ó. Os moradores, né? Os moradores aqui que a gente vai ganhando lá, e aí a gente usa aqui para melhorar, né? O dólar realmente ele é mal aproveitado aqui no jogo. Nem que seja para você criar aqui também alguns equipamentos, tá vendo?
Ele usa o dólar, mas usa assim, pouquíssimo dólar mesmo. Espero que eles implementem realmente uma maneira interessante da gente usar dólar. Mas assim, uma maneira interessante que não prejudique o jogo, né? Porque hoje a gente é um pouquinho prejudicado no quesito produção de estimulante, produção de. Ih, cliquei no lugar errado, eu acho. Não, foi bem. Produção de chip UN e produção de aço UN, né? A gente é bem prejudicado nisso aí. Podemos ver isso na hora de criar o equipamento ou até mesmo na hora da gente fazer uma pesquisa no laboratório. Tem pesquisa aqui que custa 3 milhões, 2 milhões. Cara, como é que você vai fazer uma pesquisa de 2 milhões, né? Fabricando essa quantidade ridícula e até mesmo participando de alguns eventos aqui. Espero que eles melhorem isso aí também. E que não caguem o dólar para ficar como está hoje as dificuldades que a gente tem de estimulante, tá? E os outros componentes. Qual outra coisa que eles colocaram aqui? Deixa eu ver aqui. Tá, aí acabou isso aqui. Aí eles vão falar de um item aqui que eu não curto muito não, tá? Que é o que, cara? Quando você lança um jogo, né, e você começa a distribuir muitos servidores, existe uma raça de jogador que eu chamo de jogador macaquinho. O que é o jogador macaquinho? Ele entra no servidor, começa a jogar, a dopamina baixa, ele fala assim: ah, tá muito ruim esse servidor, tem muito baleia, vou para outro. Aí o cara vai para outro servidor. Aí chega no outro servidor, o que acontece? A dopamina baixa, ele trava. Ai, outro servidor de baleia. Meu Deus do céu, essas baleias tão horríveis. Vou para outro servidor. O cara fica pulando de semana em semana de servidor. O cara não é estável, né? Ele não se permanece muito tempo numa liga, ele não ajuda a liga. Ele fica pulando em servidor para ele tentar ficar bom no ranking. Ele não consegue lutar, crescer, ficar bem posicionado no ranking porque quer competir, ficar no top do ranking com um cara que gasta um carro, um apartamento no jogo. Não dá, maluco. Você mora no Brasil, cara. Beleza? Olha só, presta atenção. Você mora no Brasil, que é completamente, país completamente corrupto, um país que tem uma moeda fraca. Como é que você vai conseguir competir com um cara que ganha em dólar, ganha euro? Não tem como, maluco, não tem como. Rank, cara, é para quem sustenta o jogo. Você quer sustentar o jogo? Aí sim. Se você quer comprar, gastar, sei lá, 40 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão no jogo, beleza, você tem dinheiro para isso? Aí você vai, além de sustentar o jogo, você vai competir com os mega tubarões que estão aqui no jogo. Mas se sua atenção não é essa, cara, tira isso da sua cabeça de querer competir, saca? Vai ajudar a sua liga, vai fortalecer, porque nem todo mundo é baleia, né? Vamos lá, cara, se você tem 1000 pessoas jogando aqui, você pode colocar aí umas 100 que são baleias. Os 900 restantes não são players que compram, sei lá, um pacotinho de 10, 15 reais, que você consegue competir com eles. Então deixa esses 100 se matarem para lá e compete entre os 900, que é muito mais legal, né? E com isso você consegue ter aí uma frequência legal no jogo e acabar se destacando. Você não vai ser o primeiro, mas com certeza você vai ser o segundo. Estou te dando um exemplo, né? Então por que eu estou falando isso? Porque quando a empresa ela começa a divulgar muitos servidores, vem os players macaquinhos, né? E começam a pular de servidor em servidor. O que isso danifica no jogo? Você tem ligas desestabilizadas, as pessoas abandonam o jogo, né? E aí o que acontece? Você acaba tendo servidores fantasmas. O que são servidores fantasmas? São servidores que poderiam ter 10 ligas, por isso que eu falei 1000, para ficar a conta certa. Cada liga cabe 100 pessoas, né? Então 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Mas se você tem 10 ligas com 100 membros cada uma num servidor, você tem 1000 pessoas jogando aquele jogo. Se as pessoas começam a fazer a diáspora, né? Começar a abandonar e ir trocando de servidor, o que acontece? De 10 ligas vão ficar de 3 a 5. Vão ficar 500 pessoas. 50 pessoas, 50% deve chutar e ir para um servidor mais novo, porque ele está correndo de baleia e ele quer ficar no top, né? Aí toma na bunda, porque não é só ele que faz isso, né? O ruim do esperto é achar que só ele é esperto, né? Aí outras pessoas migram e acaba indo para outro servidor. Aí você acaba criando
uma fazenda de servidores vazios, onde que você tem o servidor 1, tem 3, 4 ligas boas, servidor 2 tem uma, servidor 3 tem umas 4, servidor 4 tem uma. O que acontece? Não faz sentido. A pessoa, né? As pessoas que estão ali naquele servidor vão falar assim, cara, a gente não tá jogando com ninguém, tá jogando nós com nós mesmos. Os PVP tá uma bosta porque não consigo jogar com ninguém, vai valer os PVE co-op, né? E aí o que acontece? A pessoa abandona o jogo. Isso pode ser até um baleia. Pode ser até um baleia, um cara que sustenta o jogo. E aí o que começa a fazer? Vão juntar os servidores. Vão fazer o quê? Mesclar os servidores. Cara, esse jogo, ele teve o seu lançamento global agora em janeiro, né? Foi em janeiro? Foi em janeiro, não foi? Foi em janeiro desse ano. Nós estamos em março, abril. Nós estamos em abril. 4 meses de jogo. Migração e fusão dos servidores estão planejados. Os caras já vão fazer fusão. Isso significa que já tem servidor abaixo da média. Por quê? Ninguém desistiu, ninguém pulou. A aliança não vai para frente porque não tem quantitativo de pessoas. E agora eles vão começar a fazer o quê? Vão começar a fazer merge de servidores, né? Isso significa que o jogo vai morrer? Não, não significa que o jogo vai morrer. Acontece que quando faz merge de servidor, né? Espero que eles façam um merge correto, acaba colocando ligas mais fracas com ligas mais fortes. E aí aquela galera que já estava desanimada porque não estava jogando com ninguém pega uma mescla de servidor, cai num servidor que tá assim... Se o cara tava pulando de galho em galho porque tinha baleia, aí ele pega um servidor cheio de baleia, porque ele pegou, sei lá, pegou servidor de 1 ao 10, né? E do 1 ao 10 só ficou liga baleia. Mano, e juntou depois ali do 11 ao 20, que só tinha free to play, vai dar merda. Vai dar merda. Aí começa de novo os caras abandonar para ir para outro servidor, né? Então assim, eu achei muito cedo essa notícia de migração e fusão de servidores. Queira a Deus que o jogo continue vivo aí por um bom tempo, né? Porque quer queira que não, a gente não tem nada de interessante para jogar, a não ser esse cara aqui, né? Por enquanto. Por enquanto, a gente não tem nada de interessante aí para jogar. Mas se eles continuarem fazendo fusão de servidores e essa fusão não ser muito bem elaborada, bem bolada, pode prejudicar o jogo, né? Mas, cara, não é somente boas notícias que tornam o jogo jogável e estável pra gente, né? A gente tem que ter as más notícias, porque sem dificuldade, sem batalha, a gente não tem a famosa vitória. Então, para ter vitória, a gente tem que lutar. Então, a gente tem que passar por momentos difíceis pra gente ter os momentos alegres. E assim, de tudo que eles falaram e fizeram aqui no jogo, eu achei mega interessante, muito legal. Vai dar uma sobrevida para a galera que já está há um bom tempo e vai acabar animando a galera que está chegando nova nos servidores, né? E com a mesclada aí dessa galera, desses servidores, eu espero que eles pensem direitinho na hora de mesclar para não acabar prejudicando quem é muito free to play. Tem gente que é free to play, joga, gosta de jogar, mas se ele ficar impossibilitado de se divertir, ele acaba migrando para outro jogo, né? Então, de todas as novidades que a gente falou aqui, essa foi a única que me preocupou um pouquinho. Mas eu acredito que não vai ser lá essas coisas não, tá? Pode ficar tranquilo aí. Eu só levantei a bandeira de observação, de preocupação, mas isso não é uma pedra no meio do caminho que vai te impedir de jogar o game. Show de bola? E aí, o que vocês acharam dessa enxurrada de novidades aí que está para chegar? Tem algumas coisinhas que eu não falei aqui, que depois a gente vai estudar melhor para fazer aí um vídeo mais aprofundado desses tópicos que eu vou trazer para vocês, mas eu gostaria de uma opinião bem sincera de vocês aqui no comentário do que vocês estão achando aí dessas implementações que estão sendo feitas no jogo. Não esquece de deixar esse like, tá, galera? Eu fui. Até o próximo vídeo. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.